muito boa noite. Estamos entrando no ar com a Atualidades Pampa para todo o estado do Rio Grande do Sul, com as notícias que marcaram este primeiro dia do mês de junho de 2017. Se formos pegar pelo noticiário internacional, a notícia que está girando mais e causando mais repercussão, sem dúvida alguma, é a decisão do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de fazer a saída dos Estados Unidos do Acordo de Paris. Um acordo que foi assinado por 195 países no ano de 2015. E isso chamou a atenção, que entre esses países estavam os Estados Unidos e China, né? O que era uma coisa inédita, né? Inclusão inédita desses dois países, o acordo de acompanhar, ter cuidado com as mudanças climáticas. E esse anúncio feito por Trump causou frisson entre todos, até porque isso pode fazer com que agora outros países também resolvam romper este acordo, o COP, né? Foi um encontro das Confederações das Nações Unidas sobre a mudança climática acontecida no ano de 2015. Não sei para vocês, mas me parece que para boa parte dos brasileiros também causou, até eu acho que um pouco de revolta, me causou nojo. Entre as declarações dadas pelo novo ministro da Justiça, o senhor Torquato Jardim, quando perguntado sobre segurança pública, né, ele disse que a experiência que ele tem sobre segurança pública são o assalto que ele sofreu e duas tias dele. Achei de extremo mau gosto, além de ser uma coisa muito debochada dele. Aliás, ele está debochando e ironizando desde o dia em que foi anunciado como ministro da Justiça e da Segurança deste país. Não sei a opinião de vocês, mas eu estou tentando destacar alguns dos assuntos que me parecem são os mais tratados nessas últimas horas deste início desse mês de junho, e eu trago a proposta de tratar aqui no nosso programa. E para nós aqui no estado do Rio Grande do Sul, sem dúvida alguma, um dos assuntos que nos chama mais a atenção foi o falecimento hoje do ex-prefeito de Porto Alegre, o senhor Sereno Chese, que não só como prefeito, mas é um homem que tem uma vida, uma história política no nosso estado muito grande e, sem dúvida alguma, sua convivência de mais de 50 anos com Leonel de Moura Brizola, ele foi o braço direito de Leonel de Moura Brizola, sem dúvida alguma, Sereno Chese tornou-se um personagem marcante na história do estado do Rio Grande do Sul. Ele faleceu no dia de hoje, de falência múltipla de órgãos. Ele estava já adoentado, tratando de uma insuficiência renal já há alguns meses, e aos 89 anos de idade, ele morreu na manhã deste dia 1º de junho. Acho que, sem dúvida alguma, ele é um dos personagens mais marcantes na história da política, né, Mário? Certo, do trabalhismo brasileiro. Ele iniciou ainda em fase acadêmica uma relação com Brizola. Naquela época, todo mundo sabe que o presidente do país era Getúlio Vargas, na década de 40. E a partir daquele momento, ele e Brizola começam uma grande amizade, que seria uma amizade até o final da vida do Brizola. E ele foi vereador de Porto Alegre, foi presidente da Câmara de Vereadores de Porto Alegre, foi deputado estadual à época, o segundo mais votado, foi secretário do Brizola, enquanto Brizola governador, enquanto Brizola prefeito. E teve uma atuação muito marcante. Se elege prefeito de Porto Alegre, com apenas 3 meses de governo, um pouco menos, um pouco mais. Acontece o golpe militar de 1º de abril, não 31 de março, que o golpe foi 1º de abril de 1964. Os policiais entram na prefeitura de Porto Alegre e dão uma gravata nele para tirar ele. Ele sofreu, ele foi humilhado. A partir daquele momento, Brizola no exílio, ele reestrutura a sua vida, não como político, porque ele foi cassado, e começa a praticar a sua profissão, que era o direito, a advocacia. E ele era a pessoa que ia até Montevidéu
levar jornais, levar revistas e levar as novidades políticas do Brasil ao seu amigo e também mentor político, Leonel Brizola. Foi uma grande figura, um homem de destaque no direito aqui em Porto Alegre, um homem honrado, porque nunca, em nenhum momento, pelo menos esses políticos que a gente conhecia daquela época, tem alguma coisa a manchar, que eu saiba, a sua honra. O Rio Grande do Sul perde um grande político, perde um grande advogado e perde principalmente um grande trabalhista. Ele ajudou Brizola a fundar o PDT. Então eu quero prestar em nome de toda a bancada, em minha causa também, meu afeto, meu carinho, ao Sereno Chess, que sempre foi uma pessoa que, quando me via na rua, vinha me cumprimentar. Como é que vai o senhor? Eu, com toda a reverência a essa grande personalidade, que foi amigo de Leonel Brizola e foi, com ele, o grande propugnador do trabalhismo no Brasil. O velório dele teve início às 18 horas desta quinta-feira, no cemitério Parque Jardim da Paz. E as cerimônias fúnebres são marcadas para as 10 horas da manhã desta sexta-feira. Ele deixa filhos, deixa netos, né? Isso. Ele tem uma história muito mais longa, um filho mais falecido. complicada. Exatamente. Não sei se mais alguém da bancada quer falar alguma coisa sobre isso. Eu conheci pouco o Sereno Chess, eu conheci quando ele era diretor da Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Na época eu trabalhei na assessoria da Câmara e ele era diretor da Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Mas acho que a história que o Marne nos traz aqui é muito bacana, porque traz a história política dele, a ligação com o trabalhismo, né, Marne? Sim, que é histórico, né? Não, ele é um trabalhista histórico, né? E pior que eles estão indo. Não temos uma nova liderança do trabalhismo brasileiro. Eu falo trabalhismo porque eu estou vendo o povo brasileiro. Quem é o grande trabalhista hoje no Brasil político brasileiro? Não conheço nenhum, sinceramente. Cada vez está piorando, porque o Brasil vive uma crise moral tão forte, tão grave, que as pessoas já andam cabisbaixas, já estão preocupadas, as pessoas não têm onde trabalhar. Bom, mas isso já é outro assunto. Muito bem. Quem me impressionou muito bem hoje à tarde foi o senador Álvaro Dias. Não, mas ele é fantástico. Eu gosto muito dele Conversei com também. ele hoje no nosso programa na Rádio Pampa, logo depois do Marne Barcelos. O Marne das 3 às 6, depois eu faço das 6 às 7. É proporcional, quem tem mais talento tem um programa maior. Então, assim, gostou dessa? Muito bem. Começou bem, né? Eu achei que ele já foi menção indireta, eu conheço. Mas eu achei que Você está querendo alguma coisa, de repente amanhã tu faz 4 horas. Mas é isso, semana que vem. Exatamente. Esse é dia 12. Viu? Dia 12. O senador Álvaro Dias falou uma coisa interessante, praticamente desmontou o carro-chefe do presidente Michel Temer hoje no seu discurso. Ele disse, o Brasil saiu da crise, estamos fora da crise, acabou, é hora de recuperação, a economia começou... Saímos da recessão. Saímos da recessão, o país começou a andar. O senador Álvaro Dias, que já foi governador do Paraná, que conhece o agronegócio, que conhece a produção primária, disse, olha, não é bem assim. Todo o PIB dos primeiros 3 meses é bom, depois é que vai caindo na realidade, porque é a safra. Aí tem entrada de dólar, tem... Então, o PIB dos primeiros... Mesmo durante as crises, o PIB dos primeiros 3 meses é sempre um PIB bacana. Depois é que vem a realidade. E aí deu números e explicou coisa. Eu achei muito lúcida a entrevista do... Principalmente para pagar a dívida com os bancos. O governo brasileiro paga quase 40 bilhões de dólares todos os dias de dívida para os bancos. Não há país que resista a isso aí. Ele remunera os títulos do Tesouro, né? Sim, pois então. E como quem compra os tesouros são os bancos? Pois então. O nosso telespectador, Luiz Carlos Ribeiro Chervansky, ele traz uma proposta para nós aqui. Agora que o senhor disse que não era para ler o seu sobrenome, no fim do e-mail... Agora aborta. Recado, sempre que não quiserem que leia o nome, dar. ponha na abertura do e-mail, senhor. Não leia o meu nome. Não vou ler o e-mail, então. Pronto, acabou. Acabou, não vou ler o e-mail. Tá Magda, eu gostaria de falar do assunto que tu trouxe a respeito do Donald Trump, né? Que Isso. foi um assunto que ele trouxe na sua campanha, que é retirar o acordo tirar os Estados Unidos do Acordo de Paris, que
é um acordo climático envolvendo alguns países que tem como uma das prioridades retardar o efeito estufa, enfim. E o Trump retirou os Estados Unidos desse Acordo de Paris, já era promessa de governo do Trump, e o Trump disse que não é inviável um retorno dos Estados Unidos num futuro ao Acordo de Paris, não é uma coisa sacramentada, que os Estados Unidos não vão participar, mas também ele prevê que poderá ter um novo acordo para que os americanos sejam melhor atendidos. Ele acha que os Estados Unidos são prejudicados pelo Acordo de Paris. Ele não está sozinho nessa história, sabe? O que se fala nos bastidores é que ele tem um parceiro nessa desistência do acordo, parceiro muito forte, que é a China. Que é a China, a China que diz que são os dois que já eram admiráveis de terem entrado em 2015 no acordo. Porque são os dois maiores poluidores. E é sabido que esse rompimento dele se dá porque ele foi muito claro. Esse acordo, Magda, historicamente é o acordo mais cínico e hipócrita da diplomacia internacional. 2015, né? Porque os países europeus dilapidaram o terceiro mundo na época do colonialismo, levaram todas as madeiras da África e da América do Sul, agora não querem que os países pseudo-emergentes, Rússia, China e Estados Unidos do século XX, não poluem o mundo. E como é que eles vão crescer? Agora a Inglaterra não tem que poluir, ela já destruiu o mundo todo. O Obama disse que são países que não pensam no futuro. Exatamente. Não, mas são é o contrário. Não, mas eu acho que o Trump dizer isso está certo. Que não pensam no futuro. Não, mas quem falou foi o Obama. E surpreendeu a declaração do Obama, porque pela primeira vez, né, ele critica uma atitude política do Donald Trump. E o Trump quer um acordo mais justo para os americanos. E os chineses dizem que essa questão de efeito estufa e o degelo das calotas polares é tudo teoria da conspiração, é coisa de cientista. Você sabe que na China, em cidades como Guangzhou, por exemplo, você não vê o céu? Sim. Você não vê o céu? Quer dizer, eles acham que é tudo teoria da conspiração. Né? Você não vê o céu. Mas você não vê o céu. É aquela, sabe? São Paulo fica parecendo Acapulco, perto do céu de Guangzhou. Eu estive na China e é terrível. Assustador. Tu consegue ver a camada de poluição sobre a nossa cabeça. Eles não usam filtros. Mas na China é péssimo. Eles não usam filtros para nada, eles não têm filtros nenhum, não tem lei ambiental. E uma superpopulação, né? É uma selva. Vale tudo, pode tudo. Então, assim, o que a gente está vivendo, Magda, nisso aí, é mais ou menos o que a gente tem na política brasileira, é o extremismo. Ou é direita reacionária, não sei o quê, ou é esquerdopata. Não, gente, não pode uma coisa... não pode uma coisa e outra. E o que a gente está vivendo nessa discussão do meio ambiente é isso. Ou é ecochato, ou então é um pseudo-liberal irresponsável. E não pode ser nem pseudo-liberal irresponsável e nem um ecochato. Só tem uma coisa, mas equilíbrio. Então, o Brasil é o país que mais desrespeita o Acordo de Paris, então. Porque todos os anos um acre é destruído no desmatamento. Isso aí é a coisa que mais tira essa história de camada de ozônio. Aí cai nos países industrializados. Sabe por quê? É as pessoas que não sabem formar direito. O desmatamento é mais cruel para o meio ambiente que a poluição industrial. Tá, mas o Acordo de Paris, eu estava tentando salvar de dizer bobagem. O Acordo de Paris é sobre a produção de CO2. Não tem a ver com desmatamento. Mas vamos dizer com desmatamento que mais polui. O Acordo de Paris ele tira o ar. Os países... Não, tudo bem, mas aí é um outro tipo de acordo. Os países vão ter limites para despejar CO2 na natureza. É isso que o Acordo de Paris estabelece. Limites por país, que serão monitorados por uma comissão especial criada dentro da ONU. Na minha avaliação, o CO2 não é o grande causador da destruição do meio ambiente, é o desmatamento. É o desmatamento. Não, mas é um conjunto que colabora. Isso que eu digo, vocês dois estão falando a mesma coisa. O Brasil desmata mais do que todo mundo. É que assim, uma coisa é o Acordo de Paris, a outra coisa é se rediscutir desmatamento, enfim. Só que assim, a gente sabe que o desmatamento da Amazônia, o que menos tem é brasileiro lá, né? Óbvio, verdade, né? Justamente, voltamos os carinhas de lá. Os carinhas do CO2. Chineses que fazem duplamente a agressão.
Com o CO2 e com o desmatamento. E aí vem ao encontro do que o Chicão falou. Eles não querem cuidar do deles. No fim, vocês dois estão falando a mesma coisa. Eles não querem cuidar do deles, mas eu não ofendo ele. Não, pois é isso. Não, realmente. Mas ficou bem, agora ficou bem. Porque assim, ficou tão bonitinho. Olha que bonitinho que tá no vídeo agora, ó. Tá osso, olha que bonitinho. Que amor. Junto com o nosso programa. Achei tão bonitinho. Magda, ainda é pra ver se a gente muda. Um vermelho ali embaixo. Os outros e tal, fica mais ameno. Tão bonitinho, nada que não fica legal. Ontem o Internacional ganhou. Tá ficando feio isso que Magda, ainda falando de Donald Trump, o Donald Trump, ele lançou um novo questionário para quem quiser fazer o visto, né, para poder ir para os Estados Unidos. Um questionário que tem várias perguntas, inclusive tu tem que fornecer as tuas redes sociais. Eles vão analisar 5 anos das suas redes sociais, seu Facebook, tudo mais, endereços de e-mails, o histórico do seu emprego. Olha, eu vou te dizer uma coisa, eu não tiro a razão dele, porque se descobre cada coisa nesses Claro. Face e das pessoas, eu não tiro a razão dele. Mas se ele tá querendo apertar o cerco, não tá querendo deixar entrar um monte de coisa, mas se ele tem tempo para fazer isso... É que as redes sociais hoje é currículo, né? É currículo, é onde tu descobre as coisas. A pessoa leva um documento, ou leva alguma coisa ali, tá tudo lá no Facebook. Muitas empresas hoje em dia... Quantas mulheres ganharam e quantos homens ganharam causas na justiça pelo Facebook? Pela festa de casamento. Perderam e ganharam. As pessoas são burras, né? Elas ostentam demais nas redes sociais. Só que tem uma Receita Federal. Só que tem uma coisa importante. Olha só, o Facebook, ele não fornece conteúdo. Exemplo do WhatsApp, o Google, é uma política do Google no mundo inteiro. E agora, eu já denunciei aqui, existem programas que você monta conversas no WhatsApp, monta páginas fake no Facebook, editar. você monta as páginas fake. Então assim, é muito perigoso se utilizar isso como prova. Mas muitas sentenças judiciais foram calcadas nesse tipo de coisa. No caso não é como prova, mas se quer ver como é que a pessoa vive, eles vêm. Quem fez com certeza. E tem muita gente que acaba colocando a vida no Face, que nem vive aquela vida, ostenta uma vida que nem tem e que acaba perdendo por causa disso também. A maior parte das Tenta vidas. provar para os outros que tem uma vida que não tem, e daí na hora de dizer para o juiz que não tem aquela vida... Perdeu o Playboy, como diz os Marina, perdeu o Playboy. Tem uma advogada aqui do Rio Grande do Sul, que foi candidata, inclusive, à ministra do STJ, doutora Wanda Siqueira, espero que ela esteja assistindo. A doutora Wanda Siqueira é especialista em direito administrativo, especialista em concursos, né? Essa coisa de máquina pública. E ela resolveu, foi contratada por grupos de estudantes da URGS, Magda, para entrar na justiça contra a reitoria pela aceitação de alguns alunos hipossuficientes. Pobre, tem cota para pobre, né? Cota social. Aí ela disse, Gustavo, dá uma olhadinha no Facebook desse rapaz aqui. O rapaz esquiando em Aspen, entrou no curso de engenharia pela cota hipossuficiente. Exatamente. Ela disse, Gustavo, se eu te mostrar os carros dos hipossuficientes de estacionamento da Faculdade de Medicina da URGS, você cai para trás. É isso aí. Mas passar na URGS é tão difícil, só quem consegue pagar um cursinho muito caro, porque as pessoas que estudam mesmo só por elas, pelas escolas... Eu vou fazer uma pergunta para você não responde, para deixar a pergunta no ar. Quanto você acha que custa um curso da URGS? Tem ideia. A Ana Amélia Lemos hoje elaborou um relatório a partir de 12 propostas de emenda à Constituição para modificar a forma de escolha dos ministros do STF. Chegou então a Comissão de Constituição e Justiça. O relatório dela fala que o ministro continua sendo escolhido pelo presidente, mas em cima de uma lista que deve ser feita pelo presidente do STF, presidente do STJ, presidente do TSE, do Superior Tribunal Militar, do Tribunal Superior do Trabalho, da OAB, Procurador-Geral da República e Defensor Público-Geral Federal. Então, os representantes dessas entidades escolheriam um nome, mandariam para o presidente da República. Em cima desta lista, o presidente da República poderia, então, selecionar um nome. Também
estaria sujeito à sabatina, ao grande conhecimento jurídico, 15 anos de atividade jurídica comprovada, idade entre 35 e 65 anos. Conduta ilibada, uma série de coisas. Outra mudança é que... Vai ter gente sendo reprovada. Vai ter gente que vai rodar. Olha, essa também é bem importante. Quem ocupou o mandato eletivo federal ou cargo de Procurador-Geral da República, de Advogado-Geral da União ou de Ministro de Estado nos 4 anos anteriores ao processo também não pode ser colocado nessa lista e muito menos se transformar em ministro do STF. Outra mudança é que o ministro passaria a ter 10 anos de mandato, não seria para sempre. Então, ficaria durante 10 anos, assim como tem de senador, tem de deputado, enfim, o ministro também teria um prazo de 10 anos dentro do STF. Eu achei a proposta positiva. Excelente. Tomara que seja levada adiante, bem votada. Levada a sério. Que seja daquelas que a gente pode entrar naquela opção que nós também podemos votar no aplicativo do Votamos, porque isso sim é sério. Isso é sério e isso nós temos que cuidar. Fala, Mano. Dona Magda, eu queria falar uma coisa séria de mim agora. Dar um beijão para a minha querida amiga Bebel, rainha dos cabelos, que ela fez um projeto do meu rosto. Que eu tenho bastante cabelo, só que eu sou careca por opção. Tô vendo. Só que o fato de eu ficar cabeludo vai me descaracterizar o meu personagem. E ela criou através de interlace, botou no computador uma peruca. Tu tem que ver como os homens andam usando perucas com interlace. Tu não disse que o cabelo é original. Eu fiquei a cara do Dolph Lundgren. Tu disse que é original. Sim, tu não disse. A cara do Dolph Lundgren. Eu digo, não, eu sou a semelhança de Bruce Willis, mas tu é um cara tão hollywoodiano, que o loiro, tu fica o Dolph Lundgren, aquele dos filmes mercenários. A Bebel faz coisas incríveis com o cabelo. Eu não acreditava, cara careca com peruca. Tu não disse que é peruca. Não disse que é peruca. E tu vai assumir essa... Aqui em Porto Alegre, aqui é uma artesã do cabelo. E tu vai assumir essa nova... Não, eu prefiro careca, porque layout? tem uma pesquisa que diz que o homem careca ele tem um efeito mais impactante com a mulher. É dos carecas que elas gostam mais. Porque cabelinho que nem do Vitorino não é legal. O cabelo legal é estilo argentino, tiara, cabelo comprido, cabelão. E não cabelinho de gerente. Tiara. De gerente da Caixa Econômica. Não fala mal de gerente da Caixa Econômica. Eles têm tudo cabelinho não fala assim. Mal do cabelinho do Vitorino, que é o Jorge Costa. Mas é um cabelo comum, normal. As pessoas o cabelo tem que ser cabeludo, com tiara. Aí que é legal. Que a mulher pega o teu cabelo. Tu imagina o Vitorino de cabelo comprido e tiara. Ficaria legal. Não tem. Se fizer colmeia de tiara, não vai. Aí, olha aí, ó. Tu já deve ter usado cabelo comprido, né? Já. E tiara. Eu vou trazer pra vocês Imagina ele com essa uma foto minha quando eu passei no vestibular. Vou trazer uma foto minha quando eu passei no vestibular. Com a barba desse tamanho, assim, o cabelo por aqui, a barba desse tamanho, óculos redondinhos na ponta do nariz. De hoje, qual é a faculdade que fez a URGS ou a PUC? Nos dias de hoje, tu ia ser preto. Eu achava que tu era do Estado Islâmico. Foi na URGS? Qual dos cursos? Terrorista. Tu quer saber que eu passei? Não, eu queria saber. Jornalismo, não dá ponto não. Vamos combinar uma coisa? Eu faço uma relaçãozinha e te digo direitinho cada curso que eu fiz. Eu estudei aqui no Rio Grande do Sul, na universidade, na Faculdade São Judas Tadeu, estudei na URGS, lá no Rio de Janeiro, eu estudei na Universidade de Gama Filho. Bem mas feito tu não pra fez mim, um curso em cada uma, né? Fui dar uma colher de chá pra ele. Eu sou antropólogo, fora. professor de história e jornalista. Ai, vocês tudo são na PUC, a PUC é fashion. Estudar na PUC dá grau. É que eu não tinha. Onde é que tu estuda na URGS? Tu é contestador, tu é grafiteiro. Eu não sou nada. Eu sou meio comunista, não tô Eu sou um buscador, cara. Vamos aqui, ó. O legal mesmo é o nosso ministro da Justiça e Segurança, que não sabe nada de segurança, que não sabe nada de justiça, que o máximo que ele sabe é que ele foi assaltado. O único contato. E a tia dele, as duas tias dele foram assaltadas. E enquanto ele dizia isso, a polícia prendeu no aeroporto do Galeão, dentro de como carga de aquecedores de piscina, 32 fuzis. Não, foram 60 fuzis de guerra, enquanto o ministro dizia isso. Tudo bem, brincadeiras à parte, que não é uma brincadeira, a polícia apreendeu uma carga de 60 fuzis de guerra, que somado a mais 32 que eles já tinham encontrado, que prenderam numa briga entre facções, agora há pouco, no controle de drogas na cidade alta da Zona Norte do Rio de Janeiro.
Também que quando o ministro disse isso, que a pessoa não precisa entender de tudo, ela tem que se assessorar bem, mas eu acho que esse ministro está debochando muito da nossa cara. Não, ele tem que entender de segurança, um mínimo de respeito, um mínimo de seriedade com as coisas que ele diz. Os brasileiros estão desempregados, as pessoas estão morrendo, as pessoas estão sofrendo, sabe? Não vamos esquecer o que está acontecendo neste país, a situação do presidente. Não vamos esquecer em que circunstâncias ele assumiu como ministro, sabe? Isso não é uma brincadeira. Ele não pode debochar das pessoas. Dona assim. Magda, É uma piada. eu lamento muito esse ministro, gente, muito porque ruim. as pessoas não se deram conta, nenhum político brasileiro fala a respeito do que eu vou falar para vocês agora. Sabe quantas pessoas são assassinadas por ano no Brasil? 60 mil. Que horror. 60 mil pessoas são assassinadas. É o dobro da população de Candelário, o dobro da população de Estrela, de Osório, de tantas cidades desse país. Isso quer dizer o seguinte, que eu, como cidadão, não valho nada. Que você que está me vendo aí do outro lado, nos vendo lá do outro lado, você também não vale nada. Nós não temos nenhum valor perante estes governos que nós tivemos ultimamente. 60 mil pessoas são assassinadas no país. Fora os baleados, né? Sim, aqueles feridos. No Rio de Janeiro, o último dado é um baleado a cada 2 horas. E Porto Alegre caminha para E vou dizer para vocês, vem esse senhor lá, Torquato Jardim, com aquela barbicha lá, aquela coisa toda, dá uma de bom e tal, falando tudo isso que a dona Magda repetiu agora. Eu vou dizer uma coisa, cada vez mais a política brasileira chafurda, não vou dizer o que, mas vocês sabem o que eu quero dizer. Estão chafurdando. É muito porque ruim. É péssimo para o povo brasileiro a impunidade que existe aqui, porque é impunidade. É só isso que eu vejo. É uma Mas é o culpado? O palhaçada. povo brasileiro. Mas É o povo que é o Eu culpado. também acho. O mas povo tem não que pode pegar. pisar no pescoço Você das sabe pessoas. qual é a figura assim, que eu desse faço jeito? com esse ministro? Eu faço a figura assim, o sujeito está deitado numa mesa de cirurgia, esperando o anestesista e o médico. Entra um rapaz com a roupa de médico, com a máscara, ele pergunta, cadê o médico? O médico não veio, não deu para vir, mas o dono do hospital pediu para me fazer a cirurgia. E o senhor quem é? Eu sou o rapaz que vem entregar o oxigênio. É, mais ou menos. É mais ou menos isso que Mas, eu falo. olha, esse ministro não sabe nada de segurança. Em compensação, foi preso um menino que aprendeu sobre medicina assistindo a série Grey's Anatomy. Que Foi preso? Foi preso. Porque ele Praticava. tentou exercer. Ele estava exercendo a medicina. Não, mas... Mas pelo menos ele estava tentando. Está tentando, entendeu? O ministro não quer nem tentar. O ministro não se deu o trabalho de pegar um livrinho para estudar. Não, ele pegou manual aqui de ele cinema. disse que vai nada e foi estudar. trabalhar, o outro não sabe O outro nada, não foi na sabe nada e entrevista. vai ganhar uma grana, Ele entendeu? disse que vai estudar o tema. Que maravilha. Agora tá E se fazendo. os médicos que assistem a essas séries que se passam em hospital e clínicas, enfim, comentam as atrocidades, né, que são retratadas ali, ó, dramatizadas. Aquilo não é medicina. Aprendeu né? bem o rapaz, né? Magda, vamos arrumar confusão. Maravilha. Vamos. É como aprender... Depende a que nível e de que jeito tu vai arrumar, amigo. Faz a proposta. Mas essa é bem legal. Faz a Essa vai proposta, dar mais eu vou uma aceitar. reunião, um TAC, alguma coisa. Não vai dar um troço aqui pra você. Eu não tenho mais tempo para fazer a aula. Tô fora. Para ter que... Tá, eu vou no teu Fazer lugar. aula? Eu vou no teu lugar. Me escala que eu vou no teu lugar. Assim, ó. Hoje saiu o estudo, o relatório do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul sobre a cidade de Porto Alegre, a educação na nossa cidade. O número é interessante, porque Porto Alegre está entre as cidades que mais investem e mais gastam proporcionalmente em educação. E, no entanto, o nosso ensino entre as capitais brasileiras está nos últimos lugares. Portanto, contrariando alguns discursos bacaninhas, ideólogos e bobocas que andam por aí, o problema não é falta de dinheiro, não é falta de investimento. Aí alguém vai dizer, má gestão? Mas é a qualidade dos professores. Sim, a qualidade dos professores é má gestão, porque tem que haver um processo de seleção, tem que haver adequação dos professores, tem que haver treinamento e haver fiscalização. Então, assim, o problema da educação em Porto Alegre, eu sou capaz de apostar que isso acontece também no Rio Grande do Sul, não é falta de dinheiro, é falta de gestão. O relatório, Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, conversei hoje com o auditor, que
coordenou a pesquisa. É uma pesquisa que utiliza elementos muito sérios, os fundamentos, a metodologia é muito séria, é uma metodologia padrão, adotada em vários países e está sendo adotada no Brasil inteiro. O Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul fez um estudo muito sério e essa constatação vai deixar muita gente contra a parede. Sabe aquela turminha do, falta dinheiro, tem que investir em educação. Os números estão aí. E outra coisa, e não é um estudo, não é achismo, viu, de reunião sindical. Não é achismo de reunião sindical. É um estudo sério com a metodologia colocada à disposição para que pessoas sérias vejam, analisem e discutam. Nós temos um problema gravíssimo de gestão, Marta. Bom. O que vai dar isso aí? Esse papo seu todo. Amanhã. Não entendi o seu rolo aí. Pensei que tá dizendo uma grande bomba. Espera amanhã. Informando a gente, ó. Espera amanhã. Espera amanhã. Não entendi essa operação aí. Justiça amanhã ele vai falar mais um dia. 200 milhões de reais das contas de Joesley. Ação popular acusa dono da JF de usar informação privilegiada para comprar cerca de $1 bilhão às vésperas da divulgação da gravação do diálogo com o Temer. A gente já conhecia essa história e já sabia disso, e a Justiça Federal determinou o bloqueio das contas de Joesley Batista, dona da... Você é um malfeitor. 800 milhões bloquearam, mas a operação que ele fez é de $1 bilhão. Ora, quem é que faz uma operação de swap de $1 bilhão? Um país. Um país. Exatamente. Agora, mas ele mandava uma pessoa jurídica ir lá fazer um swap de Era dono do país, era dono do país. Comprava todo mundo. Que aliciou 1.829 políticos. Mais promotores. Imagina que não comprou por fora. Sabe, quer dizer, que não estavam nessa relação. Imagina o que mais ele não comprou por aí. Ele é o nosso Pedro Álvares Cabral. Imagina o que ele não comprou por aí, não declarou no imposto de renda. Ele é o nosso Pedro Álvares Cabral tecnológico do tempo das redes sociais. Nosso Dom João. Ele deve ter comprado mais coisas sem declarar no imposto de renda, porque a gente só vai ficar sabendo com o tempo. Não, nunca vai ficar sabendo. Nós só vamos saber se ele contar, porque foi ele que contou. Atenção, presidente Temer confirma para o Ministério da Justiça senhor Torquato Jardim, amigo de sua confiança, que, segundo informações, é contra a Lava Jato e, em entrevista em rede nacional, declara que Caixa 2 com recibo não é crime e não descarta a mudança no comando da Polícia Federal. Um pouco estranho colocar um jurista de nome renomado neste cargo. Será que esse ministro não foi eleito com o único propósito, estancar a sangria, como disse Romero Jucá? E isso quer dizer o fim da Lava Jato? Vamos ficar atentos, fala o nosso telespectador. A gente está dizendo isso aqui desde a semana passada. Sim, desde que anunciaram o nome dele. E outra coisa, jurista renomado, seu Torquato, não é mesmo. Não é não. E essa história de jurista renomado também, eu ouvi o prefeito de São Paulo lá numa entrevista, foi para falar para ele. Não, prefeito, porque assim, em relação a tal assunto, a gente tem a palavra de especialistas, e ele fez que nem o Chicão fez ontem aqui, quando o Mário começou a falar do filósofo. Ele fez assim, especialista, eu não aguento mais especialista. Palpite especialista, não aguento mais. Eu passei a gostar mais ainda do Dória por causa disso. E aí a gente fala do renomado jurista. Que renomado jurista? A justiça brasileira é motivo de piada no mundo inteiro. Nós vivemos num país tomado pela corrupção sem que a máquina pública, em todas as esferas, consiga conter isso. Sabe? Então, renomado jurista no Brasil é como o cara dizer que é um centroavante que fez 18 gols no campeonato municipal de Caraguatatuba. Mário Marcelo, o que você traz nas mãos? Temos renomados juristas. Temos. Isso não dá para negar. Sim, renomado jurista aqui, que não existe. Eu só gostaria de agradecer o senhor Toruk Nazar, que me mandou um DVD sobre a história soviética, um documentário realizado com recursos do Parlamento Europeu sobre o comunismo soviético antes de 1941. Stalin, na Ucrânia, matou mais ucranianos num único inverno que todo o holocausto de Hitler em anos.
e ainda a pouco conhecida colaboração entre a União Soviética, ainda aliada dos Estados Unidos na Segunda Guerra, e o regime nazista alemão. A Ucrânia, todo mundo sabe que é o segundo maior país da Europa, o primeiro é a Rússia, e tem 45 milhões de habitantes. Então, são diversos depoimentos do Gorbachev, do Norman Davis, da Emma Korpa, que é uma sobrevivente de um gulag. Está aqui a capa, eu fico muito agradecido ao senhor Toru Kinazaki, que me mandou, porque eu falei muito a respeito da Rússia, das coisas da Rússia, desse Stalin, esse energúmeno, esse excremento humano, porque era uma das piores. Mas o que? Mas e daí? Ele matou milhões, ele matou 20 milhões de cidadãos. Matou um amigo teu, tá tudo bem, deixa ele lá. Peraí, a história, Chicão, tem que ser falada, a gente tem que falar e repetir. Pode. É o seguinte, eu queria dar um abraço para o meu amigo Robson Souza, que é o chefe da portaria da Carmen's Club, que me ajudou a encontrar o meu celular na noite fatídica dessa semana. Os comerciais. E foi que, inclusive, o Vitorino não, comercial não. Tu participou daquela europeia? Eu mandei a mensagem do Uber para fazer. Eu saio de uma situação de guerra para outra situação de guerra real. Eu perdi o celular. É uma situação real. De guerra. Eu falei da Rússia, agora eu falo do celular. O Vitorino me ajudou até ligando pro Sim, mas eu vou deixar bem claro, eu não estava com o Chicão no Carmen's Club. Não, eu também não estava, é que o porteiro ajudou eu. Você explicou ontem, então agradece pra ele. Eu agradeci o Robson Souza, que me ajudou. Porque esse pessoal da noite é muito partidário comigo, são muito meus amigos. Você não, o Chicão não pode pegar sem telefone. Pegar o telefone dele e mexer os palitos tudo no baixo clero. Deixa eu agradecer aqui também a dona Tânia Pacheco, que escreveu no Facebook da TV, aqui do programa, disse: essa Magda é uma grossa, sem educação e se acha. Dona Tânia Pacheco, eu sou uma grossa, sou sem educação e me acho, mas eu faço alguma coisa, né, dona Tânia? Quer dizer, a pessoa, quando faz alguma coisa, ela está exposta à crítica e aos comentários dos outros. Pior são as pessoas que não fazem nada, ficam no Face falando das pessoas que fazem alguma coisa. Eu não posso falar nada da senhora, porque eu não sei se a senhora faz alguma coisa. A senhora está feliz agora? Tá bem, era isso que a senhora queria? Tá bom. E quem eu encontrei hoje te mandou um abraço, Magda. A pessoa, para ser criticada, ela tem que fazer alguma coisa produtiva. Lamento se a senhora não é nem grossa, nem sem educação e nem se acha. Um fã teu da década de 80, Magda. Alfonso Abraão. O fotógrafo espanhol, querido, que era o fotógrafo do Rainha das Piscinas, era muito amigo do Clóvis Duarte. Meu amigo, continua um garotão, me ensinou a fotografar. Eu que aprendi com ele, garotinho, eu era, né? Ele está com 65 anos. Você nunca foi garotinho? Querido, agora, olha a altura toda? Olha a foto. Você acha que o Chicão nasceu desse tamanho? Vamos ver, deixa eu achar aqui. Um telespectador ontem. Peraí, vamos olhar o que é telespectador. Mandou pelo WhatsApp, agora até tentei achar aqui no WhatsApp e não consegui. Mas tirei uma foto e encaminhei para o Chicão Tofani para saber se era verídico ou não. CD duplo, Chicão Tofani, o chique das pistas. É, 2002. Lembra que eu já falamos aqui. E daí ele mandou aqui a capa do CD. Tá, deixa eu mostrar aqui. E aí eu encaminhei pro e-mail. Deixa eu abrir aqui, que esse e-mail agora é todo complicado, não é Aquilo assim? ali é você, Chicão? É. É uma coisa... E aquela Gustavo, o Jorge Armani, cabelo pintado de branco, a minha namorada na época. Tá aqui, a ó. Letícia Alfred, que foi Miss Grande do Sul. Olha ali, ó. Peraí que eu vou salvar. Ah, tá aí, ó. Mas eu acho que eu salvo. Esse CD vendeu pra caramba. Não tô fã. Eu achei que era clone, cara. Não, mas é verdade. Deixa eu salvar na... O Chicão denunciou dia desses aqui. Quebrei o dedo. Não, mas é verdade. O Chicão denunciou dia desses aqui um site de um cara que fez um clone, se vestia que nem ele. Mais legal agora que o meu. eu vou se veste mostrar pra vocês aqui que fica melhor. Todo mundo quer ser igual ao Chicão. Que ano isso, Chicão Tofani? 2002, Festival de Cinema de Gramado. 15 anos. 2002, muito 15 legal. anos O atrás. lançamento foi no Bill Bar, numa Eu tinha mega quantos festa. anos há 15 anos Eu não atrás? me lembro, querido. Eu tenho 62. 59, diminui. 62 Que ele pergunta tinha. é essa, Marne Barcelos? Só fazia conta, Ele 62. quer me desconstruir, mas eu sou de Rolling Stones, querido. Eu tenho um projeto aí, Quem que Get aqui No, ainda fica menor. Mick Jagger. Rolling Stones. Satisfaction. Olha aqui, Não, olha o que o cara botou ali, vai. Não, teve uma telespectadora que botou no Sério, nosso Chicão não existe. Vitorino, Mas você não dá pra é mostrar bossa aqui, não nova, dá o pra Chicão mostrar é que é aqui, rock porque and roll. tem um comentário, não dá pra mostrar aqui. No Atualidades Não dá pra Pampa, mostrar aqui. Hoje é o Dia Internacional da Criança, hein? Não dá Dia pra Internacional da Criança. É um dia muito especial,
para todos aqueles que amam as crianças. Aqui, todos que amam as crianças. Eu acho que todos nós amamos as crianças. Eu adoro crianças, adoro meus netos, minha neta, e adoro todas as crianças que vêm me cumprimentar na rua. Porque de vez em quando alguém me cumprimenta também, viu, Chicão? De vez em quando nada, todo dia, né? Ah, eu sei, uma criança. Não. Estrela é o senhor. Estrela é o senhor. É um cara que eu respeito muito, tu é meu ídolo de infância, sabe? Eu sabia. Ídolo de infância. Se puxou. Um dia eu encontrei lá em São Paulo, Gaúcho da Fronteira, eu trabalhava na Rádio Record e na TV Record em São Paulo. Aí o meu amigo Gaúcho da Fronteira, que eu não vejo há muitos anos, vem cá, tchê, eu te conheço desde guri, mas na frente todo mundo, é tudo Fernando bem, Vieira, que eu me inspirei quando era menino. Ai, para, Chico, não inventa. Já Olha, foi então, muito uma coisa show que do não Gaúcho tem da nada Fronteira. de engraçado e aconteceu hoje em Vacaria. Foi verdade, um incêndio, num prédio onde tinha um asilo, o Asilo Santa Isabel, localizado entre as ruas Borges de Medeiros e Teodoro Camargo. Da tarde de hoje aconteceu um incêndio nesse local, destruiu completamente o local. E desde o início não se tinha muitas informações e até, digamos, quando a gente começou o programa de hoje, já tinham chegado à conclusão que tinham morrido dois idosos, né? No meio da tarde tinham sabido de uma idosa, já no início da noite duas. Eu confesso a vocês que agora eu estou até um pouco mais sem informação. E no momento haviam 47 idosos no asilo. Que eram as pessoas atendidas nessa instituição, elas foram as pessoas que eles conseguiram tirar de lá. Foram colocadas numa escola que fica próxima ao local, né? Quer dizer, uma escola próxima a esse local, as aulas foram canceladas, obviamente, retiraram as crianças. Tem uma outra casa que abriga crianças também, bebês. Parece que as crianças conseguiram, a Associação dos Meninos e Meninas Assistidas é ali perto, mas foi completamente destruído esse asilo. Até o início da noite, tinha duas vítimas desse incêndio e eles estão aceitando doações, roupas, alimentos, né, na Câmara Municipal de Vereadores de Vacaria. Tem na associação esse de meninos e meninas também, eles estão aceitando doações. Eu não sei se vai haver algum movimento aqui até intermunicipal, né, para ver se a gente consegue ajudar também. Lamentável o acontecido. Até o início da noite nem sabia, não deu tempo nem de saber por que é que tinha, de onde que os tinha bombeiros, eles classificaram como um incêndio de grandes proporções, sim, né? Tudo. Nem a perícia conseguia chegar no local porque tinha perigo de desabamento. Imagino que não foi um incêndio, ainda bem que... Isso foi algo lamentável acontecido os idosos conseguiram no dia de hoje. Aliás, a chuvarada hoje interrompeu a 101, interrompeu até um trecho da Freeway. Foi horrível o negócio, choveu hoje. Choveu muito. De manhã, principalmente. Foi de manhã. O trânsito de manhã estava o caos. A Ipiranga parada, a entrada do centro de Porto Alegre, Siqueira Campos, 7 de setembro... Não, a Siqueira Campos, eu confundo as duas. A João Pessoa, a Viaduto da Conceição, estava o caos na terra. Encheu d'água. O nível do Guaíba atingiu 2,10 metros. Eles tiveram que interromper o trecho entre Torres e Osório por algumas horas até esperar a água baixar. Só passavam veículos de grande porte, caminhões, Vitorino, 41 cidades em estado de alerta. Eu fiquei penalizado hoje quando vendo aquelas pessoas dormindo na rua com toda aquela chuva e eu passo pela José Montauri, ali embaixo da marquise do edifício União, e olhei uma senhora sentada, olhei para o rosto da mulher, linda. Uma mulher com 40 anos, um rosto lindo, uma pessoa bonita. Eu olhei, ela baixou os olhos. E aí eu fiquei pensando, o que levou aquela mulher a dormir na rua, a ficar nessa situação de mendicância total, plena e absoluta? Será droga? O que será que aconteceu? Sabe que eu passei o dia inteiro com a imagem na minha retina, daquele rosto, do sofrimento daquela mulher. O que terá acontecido com aquela mulher? Eram 7h30 da manhã, exatamente, quando eu passei naquele local com aquela chuva toda e eu vi essa senhora ali sentada. E outros tantos, né, que moram por ali, né? É muito triste ver isso.
isso. Porto Alegre. E aí, esses dias, uma pessoa me atacou na rua e disse: o senhor disse na televisão que o centro de Porto Alegre é um lixo. E continuo dizendo. Mas é verdade. E continuo dizendo. Está virado em um lixo. E cada vez está pior, é um verdadeiro sofrimento dominado pela marginália, com todo o trabalho da própria Brigada Militar e da polícia, e as coisas não se resolvem. Bom, um país em que 60 mil pessoas, como eu disse, morrem assassinadas todos os anos. Eu te confesso que o que nós recebemos aqui das manifestações dos nossos telespectadores são isso. Olha aqui, ó, boa noite, bancada. Em meio à polêmica sobre o fim da Cracolândia em São Paulo, as pessoas daqui se esquecem de dizer que aqui em Porto Alegre temos o lado glamuroso da noite, mas com a alta do modismo das raves, o uso de drogas sintéticas aqui aumentou e muito, o que resulta no uso de drogas mais pesadas no lado negro da noite de Porto Alegre. Lugares que funcionam 24 horas, onde jovens se refugiam e acreditam que não há diversão sem o uso de tóxicos. Governantes, vamos ficar atentos aqui também. Abraços, Vitor Prestes. O Chicão já tinha denunciado isso. Exatamente. Um tempo atrás, o Chicão já tinha dito. A nossa Cracolândia, o nosso telespectador chamou de a nossa Cracolândia. E também no interior do estado, né? Está terrível, está disseminado isso aí. Está disseminado. Hoje, tu aceitar uma bebida, principalmente mulher, aceitar uma Cinderela. bebida numa casa noturna Não pode. é um risco terrível. É. Aconteceu um caso de Boa Noite Cinderela na WA aí, lamentável aí, porque acontece todos os dias. Esse foi noticiado. Só que eu vi, não lembro onde, mas vi que tem alguns cientistas que estão inventando um canudo que ele detecta a droga. Interessante isso, né? Para as pessoas poderem... Sabe onde? Não, mas tem que levar dentro da mas bolsa, é que depende da droga, depende. Essas drogas sintéticas têm formas diferentes. Essa aí é muito complicada. Elas usam... Mas se ajudar a detectar algumas, já é nem grande detecta avanço, ela, né? nem detecta. A balinha Calvin Klein, tu não detecta, Não, mas não, eu digo o seguinte, Chicão, é que o agente ativo utilizado, invariavelmente, é psicotrópico muito forte, de origem fármaco. E esses psicotrópicos têm formas diferentes. Não, a regra é não aceite, não né? aceite Não bebidas dá para estranhas. aceitar bebida Chegou um estranha. amiguinho, aí eu Não, muito tomo obrigada. comigo. Não. Eu tomo o meu. Isso é uma coisa, quando vocês começaram a falar, a gente lembra no tempo, eu, que sou mais velha que vocês, que a mãe da gente a vida inteira dizia assim: minha filha não aceita bebida de ninguém, não toma nada no copo de ninguém. É a mesma coisa. E não só de estranho, né? De conhecidos também, porque tu nunca sabe. A gente brinca até hoje, né? Às vezes o perigo está ao lado. Tá ao lado, tá no amiguinho. É o teu caso, viu, Jéssica? Eu, querido. Não toma a bebida dele aí. Cara, do lado dele. eu não fumo, não bebo, não cheiro. É verdade. Não faço nada que saia da só minha toma condição Coca-Cola. inspirada no herói grego Aquiles. Tu é. Entende? Eu sou um cara careta nessa consciência, história, né? é isso. Isso aí. Tu é aquilino. 33 anos Chicão na é noite, pura nunca bebi uma consciência. bebida alcoólica. verdade. E a minha casa tem champanhe, tem Só tudo que é tipo de Coca-Cola. vinho. Só Coca-Cola. 33 anos. Chicão, Chicão, 33 anos na noite. Eu comecei cedo. Peguei a grana do meu pai, comprei um espaço na Bandeirantes e fiz TV. Te lembra? Comprei um carro do meu bolso e dei pra vencedora. Isso aí. Magda, é um absurdo isso. Há 40 anos atrás, no Água na Boca, o Chicão já andava com a Mas, querido, eu não Coca-Cola pra lá posso. e pra cá, na noite. Aí ele ficou 33 anos na noite. Ele é menino Há prodígio. 40 anos atrás, ele já desconstruir. ele já era o rei da noite, há 40 anos atrás, com um copo de Chicão. Tu não bebe, não fuma, tu vai longe. Não dá bola, Chicão. Isso é inveja. Isso é inveja total. Por isso que eu com 38 Deixa o Mário Barcelos falar, menino. Não, eu só queria dizer o seguinte, durante todos os anos que eu morei em São Paulo, não me lembro, um baita negócio. uns 12 ou 13 É muito anos, grana. eu aprendi uma coisa muito simples com a garotada lá de São Paulo. Não que eu fosse garoto, mas o que as meninas fazem lá em São Paulo? As meninas fazem o seguinte: elas estão sentadas, 3 ou 4 numa mesa, junto com os outros meninos, os outros garotos, etc. Se alguém estranho sentar na mesa, eles não aceitam. E a menina só conversa com alguém que foi apresentado por um colega ou amigo dela. Se for uma pessoa estranha, ela vira o rosto e levanta e vai embora. Isso é muito ruim. Ela não... A hostilidade humana está chegando nesse ponto. Mas como? Elas têm que se proteger, as meninas em São Paulo. Tem outras formas de se proteger. Ah, que isso, Não Chicão. acho isso Não, legal. ela tem que... Não conheço o senhor, não conheço... Aí tem o Boa Noite Cinderela que você chegar falou. para falar com uma mulher se tu gostou dela. Mas se Ela você vai for aceitar um apresentado, assassino? sim. Mas nós estamos falando de coisas diferentes. Mas isso termina sendo coisa demais. Não. Tu mesmo puxou o assunto e ajudou a encaminhar para essas coisas perigosas. Não, o perigoso é aceitar bebida na noite. E também tu não sabe quem são as pessoas que estão. Aliás, falando em perigo, muita atenção.
tem diversos golpes na cidade. Agora tem aquelas empresas que estão ligando, assim, para os aposentados. Sempre são os aposentados que são os mais vulneráveis. Então, o que acontece? As famosas relações, listas que todo mundo tem, que todo mundo compra. Eles têm aquelas relações dos aposentados do INSS, que tem o nome, o telefone, o endereço dos aposentados, tá? Aí eles ligam para a tua casa e dizem assim, é a dona Magda Beatriz, aqui é do escritório tal, a senhora tem um agendamento conosco, quinta-feira pela manhã, para tratar para fazer uma revisão salarial. Aí ele dá um endereço, é na General Vitorino. Revisão da aposentadoria? Exatamente. Mas que golpe. Tá? A minha mãe recebeu isso, tá? E tem endereço, eu tenho telefone, eu tenho o nome da empresa e tudo. Minha mãe ficou tonta, né? Nervosa. Porque agora mudou, não sei o que e tal, não sei o que. Quinta-feira, tal hora, nós estamos lhe esperando aqui. Minha mãe resolveu me ligar. Aí eu... Da onde fala? As não sei o que, porque eu não vou reproduzir. Muito bem, eu quero saber o seguinte, o que vocês querem com a dona fulana, assim? Não sei o que, é porque não sei o que. Eu disse, não, ela não vai aí, tá? Então, abram o olho. Isso tem nome, tem endereço, e eles estão aplicando um golpe nas pessoas. Sei lá o que você vai encontrar nesse endereço no centro da cidade. Se é que você vai encontrar alguém, se é que você vai entrar lá, se não vão pedir seus documentos, se não vão fazer você assinar alguma... Aí a moça me disse, não, mas é que nós somos... Eu digo, que empresa é essa? Nós temos muitas empresas, o que a senhora quer? Aí ela tentando me enrolar e eu tentando saber o que ela queria. E eu resolvi dizer o que era. Não, é para revisão. Eu digo, mas ela não precisa disso, nós temos Então a senhora só me diz como. Eu não vou lhe dizer o nome dela, a senhora já sabe o nome dela. Só vou lhe dizer a senhora para procurar. Aí eu resolvi dizer o nome dela. Não, a senhora fica... Aí a fala do vigarista. Não, a senhora não se preocupe que nós não vamos prejudicar a sua mãezinha. Vigarista, né? Claro, quem diz isso é vigarista. A palavra é vigarista. Então, cuidado, isso tem endereço. Tem endereço no centro da cidade, tem sala, tem número de telefone e tem nome à associação. Cuidado. E agora também... E eles têm a lista, eles sabem tudo, sabe? Se como tem é que eles empréstimo. conseguem isso, né? Eu perguntei para ela, como é que vocês têm essa lista? Mas isso a gente compra, todo mundo vende. Eles têm todos os dados das pessoas, quanto as pessoas ganham. O mailing, eles têm tudo das pessoas. Se as pessoas têm empréstimo, se não tem, não é de estranhar as clonagens de cartão de crédito. Tudo eles têm. Isso aí... Bom, eles não conseguem botar na cadeia bandido, imagina esses trampiqueiros. Então, prestem muito atenção, cuidado que isso é um golpe. E eles têm endereços, salas no centro da cidade de Porto Alegre. Ou seja, é trambiqueiro estabilizado. É trambiqueiro estabelecido. Nós representamos um grupo de advogados. Eu digo, eu sou da TV Pampa, minha amiga. Tô louca para ir aí falar contigo. Que legal, hein? E Magda, já imaginou ir lá com uma câmera daquelas pequenininhas? Também nesse momento em que o fundo inativo está sendo liberado, também está surgindo alguns golpes pelo WhatsApp, né? Onde algumas pessoas recebem links que, se tu acessar esse link, tu faz o download ou entra em algum site que libera todas as tuas senhas do teu celular e aí tu pode também cair em um baita golpe. Então tome cuidado, porque o FGTS não entra em contato pelo WhatsApp. Esse negócio que a Magda falou... Nem Receita Federal, ninguém, né? Esse negócio que a Magda falou, se for advogados fazendo aliciamento por telemarketing, o Tribunal de Ética da OAB vai adorar. Vai adorar. Identificar os advogados direitinho, passa para o Tribunal de Ética da OAB, lá você vai ver que o pessoal da instrução lá faz. Eles vão arrumar encrenca por um bom tempo. Querem resolver o problema da educação? Terceirizem a educação. É o que pensa o Sérgio Soares, de Dom Pedrito. Eu disse uma vez aqui, quase apanhei, que o ensino privado hoje está melhor que o ensino público. Aí, mas é uma barbaridade, as pesquisas... as pesquisas são feitas pelo Ministério da Educação. Claro que vai dar sempre... A mesma coisa agora da USP, você viram agora... Esse ministro, o Torquato Jardim, é mais um da turminha lá, né? O novo ministro do STF, o seu Alexandre Moraes, você sabe que o trabalho dele, doutorado, é um plágio?
A USP descobriu e divulgou. Vamos plágio. Aí se descobriu que lá dentro da USP eles abafam esses plágios. Que barbaridade. Era um plágio. Tá, mas aí a prova? Sim, prova. O senhor Alexandre Moraes plagiou um o ministro não veio mais para Porto Alegre. E outra coisa, o Alexandre Moraes hoje pediu vista para sentar em cima do projeto. Ele disse que ele vai ser rápido. Ele disse que vai ser rápido. Eu já vi esse filme antes. Magda, chegaste a enviar a polícia no local? Se tem todos os dados destes vigaristas, é uma oportunidade, diz o Valdecir de Capão. Ainda não. Porque assim, a indução ali de judicial, ela é um ato criminoso. Ele não é punido só pela OAB. A OAB caça a carteira desses caras. Mas é um crime previsto no Código Penal. Imagina eu ficar Cris, mas imagina, tem que processar aquele cara. Pô, vamos lá, eu faço pra ti, não te cobro nada, que tu assina aqui. O que é isso, gente? O que é isso? Aí depois reclamam que o judiciário está sobrecarregado também. O poder público não funciona, né? Se tivesse fiscalização. E o Raul Castro, fazendo uma digressão, o Raul Castro cogita mais mudanças em Cuba antes de deixar o poder. Ele diz que em fevereiro entrega o poder. Não sei se pela primeira vez em mais de meio século a Cuba fará eleições presidenciais, terá essa eleição presidencial. Eu acho que está na hora, né, de Cuba mudar, que ter voto, etc. As pessoas que possam ter um partido de oposição, porque até agora não tem um partido de oposição. E eles estão vendo a crise da Venezuela, porque a crise da Venezuela serve de exemplo para os outros países da América Latina. Essas democracias, falsas democracias que nós temos por aí. Então, o que acontece? O Raul Castro sente que não tem mais poder, mas principalmente porque agora ele não tem mais o apoio americano. O presidente americano, Donald Trump, já disse que não vai apoiar nada, que não quer saber demais. Tudo que o Obama prometeu, etc., aquela aproximação com Cuba, morreu. Em princípio, morreu. Não sei o que o Trump vai fazer, o governo americano vai fazer. Mas, então, existe um desespero pela extrema pobreza de Cuba, um país, eu não conheço Cuba, não sei se vocês conhecem Cuba, gostaria até de conhecer aquele povo, diz que é um povo musical, um povo maravilhoso, mas extremamente pobre. Eu vi um documentário na televisão, de uma vila, um lugar lá no interior, é uma coisa triste de ver aquelas crianças, aquela pobreza. É um país muito pobre, um país que não produz absolutamente nada. E, infelizmente, vive esta ditadura de esquerda. Ditadura de direita e de esquerda, para mim, é a mesma coisa. O revólver que pega na mão direita, pega na mão esquerda também. É a mesma coisa. Eleição livre e democrática. É isso que Cuba merece. Ô, Marne, a gente teve um grupo de amigos, a Magda conhece o Jorge lá, o Jorge da Panam, que deve estar nos assistindo. Um abraço, Jorge. Eles estiveram em Cuba agora, visitando Varadeiro e Havana. Acho que é lindíssimo, as praias são lindíssimas. Né? Não, uma coisa que ele se impressionou muito, que ele comentou comigo, nos hotéis os preços internacionais, em dólar, coisa e tal. Mas ele disse que em Havana, você com uma nota de $10 no bolso, você faz milagre. Ele disse que a comida é barata. Mas também... Barata, você senta comer comida simples naqueles restaurantes. $2, $3, $2, $5, sério, né? Comida... Mas Varadeiro não, né? Varadeiro não. Varadeiro é internacional. Aí é $5 a Coca-Cola. É outra coisa. Olha aqui, pergunte ao Vitorino por que nenhum dos nossos congressistas se atrevem a falar em mexer no nosso arcaico Código Penal. Aí tem, diz ele. Será que além das empreiteiras, o crime organizado não estaria ajudando a reelegê-los? Pô, você tem dúvida disso? Nosso telespectador Luiz Carlos pergunta isso. A Magda acabou de relacionar que 1627... 1829. Parou aí. Políticos brasileiros receberam dinheiro do Wesley Safadão aí. Do Wesley, não sei o quê. Ofende o Safadão. O Wesley Safadão não tem nada a ver com isso. Mas é engraçado. Ele é o Safadão que faz pilantragem, ou o outro Wesley. Não, os dois são sem vergonhas. Os dois. Não, o Wesley, o Safadãozinho, não. Mas... se isso não é comprar uma classe política brasileira... Não, eu repito o que a gente disse aqui. Imagina, se ele assumiu que comprou isso, comprou mas não sei o quê, comprou alguns juízes, comprou não sei o quê, tu imagina o que ele já não comprou nesse país. Agora, Vitorino, esse acordo zileniense de 25 anos é
cuspir em cima dos brasileiros. É cuspir em cima dos brasileiros. Mas eu não falei que os juízes de primeira instância estão babando de ódio desse negócio? Hoje já deu o primeiro tranco. Bloquearam 800 milhões. Os 800 milhões. Bloquearam exatamente. 800 milhões. E o juiz, para desbloquear isso aí, eles vão ter que comer o pão que o diabo amassou para desbloquear. Com os dois pés. Fala, E tem mais. E tem mais ações e mais juízes de primeira instância que vão pegar eles. fala Carla Krieger. Mas tem que ser, né? Claro, porque não quanto pode tempo dizer. eles levaram lá o empréstimo do BNDES? Não é? Não deve ter Alguém tem que demorado pegar uma esses hora. caras. Isso, tem noção disso. Muito bom comentário sobre o assunto dos aposentados, pois telefonaram para uma senhora minha oferecendo revisão de aposentadoria e queriam que ela assinasse. Por sorte, a senhora se deu conta e desistiu da revisão. Realmente, os idosos devem ter muito cuidado. É um escritório também no centro da cidade. Não. Abraços ao pessoal da bancada. Simone. Gente, liguem para a OAB. Liguem Liga para pra a polícia. Porque eles dão o endereço, o número do telefone, tem gente lá porque eles atendem. Então vai na delegacia e dá pra polícia. Mas Ó, tem mais um aqui, ó. Fui com a minha mãe na tal associação. Vai lá com a polícia. Sim, mas a polícia vai lá e... Não, vai junto. Sim, mas não tem... Porque eles agendam. Sim, mas não tem 10 horas da manhã de Qual é a quinta-feira. acusação? Não, eu vou lá com a polícia. Então, mas qual é a acusação? Eu vou sentar lá e eles vão começar a fazer a trampa toda com o delegado do lado. Não, mas não tem trampa. Você simplesmente entrega os seus documentos para eles entrar com uma ação revisional em seu nome. Eu não sei o que uma é. ação que não tem a mínima Não, chance eu não sei de... se é isso. Eu posso chegar lá e eles Eles vendem uma Fazer ilusão. um empréstimo. Eles vendem uma ilusão. Vendem uma ilusão. O Barlese de Santos Freitas de Oliveira diz o seguinte: Magda, eu fui com a minha mãe na tal associação, Trambique Total. Também tenho todos os dados, inclusive o nome do advogado. Né, tu viu? Quer dizer, várias pessoas... Então é OAB neles. OAB neles. E olha, o negócio é sério. E como eles fecham isso e como caçam carteira e não adianta, parece que os caras não aprendem, né? Parece que eles não aprendem, hein? Um negócio impressionante. É que tem gente que cai, Mas como né? aquela Então, mulher eles diz vão assim, não te preocupa que nós não vamos fazer mal para tua mãezinha. Eu digo, eu sei, tu gosta muito da minha mãezinha, tu não deve ter mãezinha também, né, o safado? Agora isso é coisa de atendente falar sua mãezinha. Sua mãe, mas é coisa de vigarista. Vigarista. É papo de vigarista. Gostaria de perguntar ao senhor Marlon Barcelos por que ele nunca fez referência aos livros do melhor psicanalista que conheço, que é alemão naturalizado americano, Erich Fromm. Já falei. Já falou? Em muitas oportunidades. Sei, ele manda. Erich Fromm. É alemão. Então tá. É Deutsch. Falou, viu? É Deutsch. Léo José. Deutsch. Falando em alemão, a Angela Merkel. Deutsch Blut. Deutsch Blut. Sangue alemão. Eu sou Deutsch Blue. Olha, a propósito de drogas Meio na ruim a tua noite. pronúncia. Há 10 anos passei muito mal e quase parei no hospital. Tudo por eu ter bebido um gole de gin do copo do meu primo. Nunca soube o que eu ingeri, mas em poucos minutos tive taquicardia, sudorese excessiva e uma sensação de pânico que durou exatos 15 minutos até que eu desmaiei. perigo. Fica a dica. Boa noite a todos. Ela pediu copo para do omitir o nome primo. dela. Claro. Não, mas na bebida de algum lugar que eles estavam, Sim. entendeu? Mas lá em casa, no churrasquinho que a gente fez lá pro Mário, o Mário tomou um negócio lá e passou Subiu mal, na mas- mesa. Começou a agarrar todo mundo. Sim, não, Calvin ele... Klein, o efeito. Subiu na o Mário mesa. ficou doidão, coisa e tal. Aliás, Aí, o senhor Vitorino, depois daquele lauto churrasco, jantar lá na casa dele, etc., apresentou a noiva dele, a namorada dele, uma moça, uma advogada Com a genial. gravata. A época- Genial. Na época, gente, muitos genial. anos, né? Nem Não, faz existia uns esse 2 anos, programa faz uns ainda. 2 anos. Não, foi no começo desse não programa. existia esse programa. Não existia, Claro que né? foi. Existia, ele contou lá no outro esse dia. programa, né? Ofereceu Uma moça com uma personalidade muito Ele forte, contou personalidade dominante. O Vitorino toda hora, sim, meu amor, sim, meu amor. Sempre, Cadê essa sempre, moça? sempre. Só não durou, Durou né? 4 dias. Não Tem durou. só Relacionamento. uma coisinha legal? Tem só uma coisinha legal? Boa noite, Magda. Durou 4 dias. Teus olhos eram abraços, beijão pra ti, Carlos Alberto Goldman. Obrigada, Carlos Alberto. Beijo. Ô, rapazes... E o Gilmar Mendes absolveu a Ieda Cruz. O mercado, Hoje? Sim, de acusação de crime ambiental. Sumariamente absolveu Então, ela. aí a notícia, Tá por aqui a favor. notícia, Não, né? isso aí eu não O vi. ministro Gilmar Mendes, do Supremo, absolveu sumariamente a deputada e ex-governadora Ieda Cruz, acusada de supostos crimes ambientais por atividade da civicultura em área de conservação. A decisão por extinção da ação penal contra a Tucana acolhe manifestação da Procuradoria-Geral da República. Eu não sei o que foi imputado a ela, hein? É negócio de uma licença Bobagem.
ambiental que foi dado aí botaram ela para cá. Tinha uma turma do Ministério Público Federal aqui que queria botar a Ieda, tudo que era pacote, tudo que era sacanagem que rolava aqui, eles botavam a Ieda. Eu sei que toda semana sai uma sentença de inocência dela. Assistimos eu e minha esposa todos os dias vocês. Temos 32 e 35 anos, respectivamente. Muito bom o programa. Somos moradores do bairro Sanssouci, em Eldorado do Sul. Gostaríamos de saber a opinião de vocês em relação à implantação do presídio federal em nosso bairro. Parabéns pelo programa. Johan von Mengden. Eu acho que deu uma encrenca. Eu acho que deu encrenca, não vão mais. O prefeito já disse que... O prefeito não vai ter, não vai ser, a gente nem vai dar opinião, Johan, porque não é mais... O prefeito não quer? O prefeito diz que ele vai atender a população. Ele deve respeito à população que o elegeu. Eu acho que ele está absolutamente certo. E a população não quer? Não quer. Imagina. Olha aqui, olha o xingamento que eu estou recebendo do Léo José, ó. Me nego a mandar mais e-mails para esse programa. Mandei de forma repetida e-mails sobre denúncias gravíssimas sobre o BNDES. Mandei de forma repetida e-mails questionando o Mário Barcelos sobre o maior psicanalista que conheço, Eric Eric. Não sou atendido, no entanto, vejo toda hora e-mails de um tal de Leitão sendo lidos, vejo toda hora esses formadores de opinião falando abobrinhas sobre cabelos, roupas, exibicionismos pessoais, matando grande parte do tempo da bancada com coisas pessoais, principalmente pro Chicão Tofani, com sua ostentação constante. Larguei de vez esse programa e me nego a tentar participar de novo. Léo José, acabei de ler um e-mail. Manda ele para outro canal lá. A gente falou do BNDES, falou do alemão. Está sendo injusto comigo. Me disseram que eles já tinham respondido, Léo. Viu só? Agora ainda levei um xixi teu, Léo. Mostra a cara desse Léo. Deve ser um horror. Leozinho, bota a carinha nesse coração. Poxa, Léo, eu não posso fazer nada, Léo. Eles me xingam, que já responderam 500 vezes. Bota a carinha nesse coração. Assim, Léo, mas que intimidade é essa com o telespectador? Ah, Léozinho. Mas que isso, Exatamente. Manda um beijo pra Mara. É íntimo a Mara disse o seguinte, e o Léo ficar um pouco mais brabinho. E o Vitorino, mesmo com barba por fazer, é lindo demais. Pena não me conhecer. Adoro assistir o programa Mara Salt. Aí, Mara, eu queria ver ela. Obrigado pelo Queria ver a cara da dona Mara. Tá vendo aqui? Tu deixa a barba todo dia com essa cara de maloqueira e ninguém dá bola. Eu deixei um dia passar um pouquinho de elogio. Eu acho horrível que quando tu tá sem fazer barba. Não, mas aí você fica selvagem. Não. Selvagem. Tem um outro estilo. Tem um barbeador especial que ele faz a barba, rala, ele te deixa um pouco de pelo. Isso é legal. Agora a barba toda lisinha, parece dentista, todo branquinho, barba lisinha. É que barba tem um sex appeal, tem um cara desse. Mas zero. Lisinha sempre melhor, amigo. Lisinha sempre melhor. Não, barba é uma coisa que tá na moda pro homem. Tá. Barba tá na moda, né? Mas barba não é não fazer a barba. Exatamente, tem que ter. Parece é barba. Entendeu? Assim, barba. Parece relaxado. Uma coisa cultivada, feita, cortada, não é o relaxamento. Tem que botar adubo, esses negócios. Sim, é coisa falhada, um grita pro outro, o outro não ouve. A barba tá na moda, a barba voltou à moda desde a novela do Comendador. Qual é o nome daquela novela? Império? Não sei, mas tem que ser uma coisa assim rápida, do 30 segundos. E aí as barbearias tomaram conta da cidade, mas os caras cuidam muito bem da barba. Só que acontece o seguinte, não é assim. Isso é pro homem moreno. É que precisa começar a deixar. Acontece o homem moreno, o cara loiro, barba branca, pode perseverar. Vira Papai Noel. Perseverar. É legal. O nosso programa terminou agora. Eu vou todo dia pro computador. Até amanhã, logo depois do Jornal da Pampa ou da meia-noite.